as pessoas ainda não entenderam bem o que que é a infalibilidade papal. Algo que sempre foi crido, mas que foi proclamado dogma no Concílio Vaticano I, no final do século XIX. Eu vi até, inclusive, ontem, lá no Inteligência Limitada, né, com o Vilela, estava o padre Zé Eduardo, um ortodoxo, e o pastor, sei lá o que, Saião, esqueci o nome dele agora, que é um dos tradutores da Bíblia, acho que da NVT, enfim. Inclusive, eu vi ele também na gravação do especial de Natal da Brasil Paralelo, é um pastor bem honesto, mas que não conhece nada de catolicismo. E aí ele fez umas perguntas ali como se fossem assim grandes questões sobre a infalibilidade papal. E ele falou assim: como pode ser que na Idade Média houve perseguição aos judeus na Inquisição e agora no Concílio Vaticano II a Igreja diga que os judeus, ele fala, são os nossos irmãos. A gente não fala isso, né? Mas eles são não nossos irmãos em Cristo, mas são assim como que uma autoridade, os irmãos mais velhos, né? Alguém que tem uma aliança com Deus que não é igual a um pagão, né? Como que pode ser isso aí? Bem, mas essa é uma pergunta bem rasa, né, dentro do catolicismo, porque uma coisa é a prática pastoral de um momento. Então, por exemplo, se a igreja hoje diz assim, ó, vamos evitar, vamos agora, a apologética, como ela fez no Concílio Vaticano II, ela disse assim, ó, agora nós precisamos sempre nos aproximar através das nossas semelhanças. Isso é uma medida pastoral. Na Idade Média, talvez a igreja entendeu que era necessário mostrar com rigor o que era a verdadeira fé. E que hoje, para recuperar eles, precisa fazer desse modo, né? Sempre indo pelo que é mais comum, é o que a gente faz aqui, né? Pegar a Sagrada Escritura, mostrar, tal, etc, etc. Então tem coisas que vão mudando, coisas pastorais. A igreja, o Papa, ele não tem falibilidade nessas coisas que são pastorais, coisas de organização, assim. Enquanto que nos termos doutrinais, o Papa tem infalibilidade quando ele exerce a infalibilidade dele, ou seja, quando ele fala ex cátedra, quando ele publica uma encíclica que fala de temas doutrinais especificamente. E tem uma espécie de gradação assim do quanto ele utiliza essa infalibilidade. Ela é de fato utilizada sem discussão quando é num concílio ecumênico e ex cátedra. Quando ele faz uma bula ou uma encíclica, ali tem muitos temas misturados. Então, se ele não fala especificamente de doutrina, a coisa já fica um pouco mais solta, né? Não necessariamente é infalível. E quando ele dá uma entrevista, ou quando sai alguma nota, alguma coisa assim, aí não tem infalibilidade, né? Então, a infalibilidade papal, ela é para temas que são doutrinais, para a doutrina da igreja, coisas que são de fé, mas ela não é para temas pastorais, a forma como ele administra a igreja. Eu acho que um bom ponto para a gente entender essa questão é a parábola que nós temos em São Lucas capítulo 12, em que São Pedro ele pergunta sobre o papel deles mesmo diante de Deus, né? E, e Pedro pergunta o seguinte: Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? Ele está falando da parábola sobre o dono da casa. Se ele soubesse quando o ladrão chegaria, ele estaria preparado. E Jesus disse: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhes dar alimentação na hora certa? Então, o Papa, aqui está falando dos bispos como um todo, mas como Pedro encabeçou a pergunta, da mesma forma o Papa encabeça os bispos. Eles são administradores que Deus deixou aqui para nos dar o alimento na hora certa. E ele vai dando as opções aqui, ó. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo, meu senhor está demorando, começar a bater nos criados e nas criadas, comer e beber e embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que não espera, numa hora que desconhece, o aniquilará, partirá no meio, e lhe destinará a sorte dos infiéis. Veja, né? O servo ele pode administrar mal a casa, no sentido pastoral. Um papa pode administrar mal a igreja, pode causar grande confusão dentro da igreja. Só que ele não consegue destruir a casa do Senhor. Deus preserva a casa da igreja, os limites da fé, em cada papa que passa por ali. Mesmo que um papa não esteja em estado de graça, seja um grande pecador, faça uma grande confusão pastoral na igreja, ainda assim ele não consegue destruir a casa do Senhor. O Senhor chega antes, o Senhor protege a casa. É o que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existem temas doutrinais de fé que estão sempre protegidos por Cristo. E o Papa não pode, mesmo que ele queira, se ele fosse fazer alguma coisa contra a fé, vamos dizer que um Papa vai proclamar em um dogma, dizendo agora que pode casar homem com homem. Esse Papa vai morrer antes de fazer isso. Ele não tem esse poder, né? Deus preserva a igreja ao longo dos séculos, né, para que esses limites da nossa fé sejam bem preservados. É nesses limites em que o Papa tem infalibilidade. São os limites da heresia,
uma pregação oficial da heresia, ele não pode fazer. Vamos pegar um exemplo, né? O Papa Francisco, ele falou, por exemplo, num evento lá com muçulmanos, budistas, ele disse, todas as religiões levam a Deus. Isso aí não está correto, né? Não está de acordo com o catecismo, não está de acordo com as escrituras, nem com a tradição, e ele não tem poder de mudar isso. Só que ele falou isso numa entrevista. Ele não está defendido pela infalibilidade. Outra coisa é se ele fizesse um concílio ecumênico, ou se ele fizesse uma declaração ex-cátedra, ou se ele fizesse uma bula declarando com a sua autoridade, Pedro e Paulo, que tal coisa é assim. Nessas circunstâncias, ele é protegido pela infalibilidade papal, uma graça de Estado que ele tem como Papa. Agora, em uma entrevista, um encontro ecumênico, ele não tem essa infalibilidade, né? É só uma entrevista. Eu vou até além, né? Eu fiz aqui um vídeo sobre a nota doutrinal que saiu sobre Nossa Senhora, pedindo essa prudência, né, para a gente não usar mais o termo corredentor e medianeira e tudo mais. E, de fato, não devemos usar, vamos ser dóceis da igreja. Mas esse documento, ele não tem infalibilidade. Ele é uma nota que ela mesma no início diz que não quer botar um ponto final na discussão, mas que pede para os fiéis não usarem por prudência e por ecumenismo. Então, veja, né? Esses mecanismos que o Papa usa para governar a igreja não são infalíveis. São concílios ecumênicos e declarações ex-cátedra são infalíveis. Os outros temos graus de força do que ele fala, né? Devemos dar maior ou mais liberdade de assentimento, mas sempre devemos ter respeito com o Papa. Tá bom? Você colocou aqui concílio, epístola, bula. Epístola, bula, essas coisas são a mesma coisa, né? São declarações oficiais do Papa. Se ele, numa bula, numa epístola, né? Se ele exerce a autoridade papal, ele já seria infalível já. No concílio nem se fale, né? Não tem discussões. E em declarações ex-cátedra também. Mas em notas, não necessariamente, em entrevistas, muito menos. O que você vai receber no kit Onde Está na Bíblia? O livro físico Onde Está na Bíblia vai ser entregue direto na sua casa. Mais de 130 páginas de versículos organizados contra as 32 principais objeções dos protestantes. Enquanto o livro não chega na sua casa, você vai assistir esse curso aqui, ó, A Bíblia contra os Hereges. Dá mais ou menos umas 3, 4 horas de curso, dividido em aulas de 10 minutos, onde eu faço a leitura do e-book Onde Está na Bíblia, lembrando que o livro ele é ampliado, né? Ele tem algumas outras coisas diferentes. Para você entender como usar cada versículo, o que responder se ele trouxer para você alguma outra coisa. Depois você vai ter o curso Por que Não Sou Herege. E esse curso é para quê? Para você virar a mesa. Você vai começar a entender que na Bíblia tem 6 características do povo de Deus, da igreja, que a Bíblia diz que a igreja tem que ter. Os protestantes não têm. Só tem a igreja católica, apostólica, romana.